Como criar um aplicativo do completo zero. Preste atenção nesse vídeo que eu vou te explicar passo a passo como você faz para criar o seu aplicativo do completo zero. Como criar um aplicativo do zero? Neste vídeo aqui eu vou te mostrar de maneira bem detalhada como que nós criamos aplicativos do completo zero aqui na CodeTech. O que a gente usa, os tipos de tecnologia, o fluxo de pensamento que nós temos aqui quando um cliente chega até nós para criar um aplicativo do zero. Então eu vou utilizar um exemplo simples aqui, que normalmente chegam de pedidos para nós, geralmente chegam de pedidos mais relacionados a sistemas, mas vamos supor que seja um aplicativo para gerenciamento interno. Vamos supor que seja um aplicativo para gerenciamento interno de clientes, fornecedores, produtos, agendamentos, um perfil de usuário ali, essas coisas mais do cotidiano de uma empresa mesmo. Então, a pessoa vem para a gente com esse pedido de um sistema, de um aplicativo, normalmente nesse caso aqui de um aplicativo, e a gente passa por todo esse fluxo aqui e eu vou passar etapa por etapa para você entender. A primeira coisa que a gente precisa criar é o nosso banco de dados. Como você consegue ver aqui, a gente precisa criar primeiro um banco de dados. O banco de dados é o local onde a gente salva todas as informações que são transacionadas dentro do aplicativo. Então, usuário, e-mail, senha, nome, CPF, algum outro tipo de documento, informações pessoais, cadastro de produto, código de produto, valores, quantidade em estoque e assim por diante. A gente precisa do banco de dados para salvar essas informações e persistir elas. O banco de dados ele funciona como se fosse um Excel. Então ali dentro a gente tem as informações, salva e persiste elas de maneira que qualquer pessoa que conseguir entrar, seja lá qual for o momento, ela consiga ver essas informações. Então no banco de dados a gente constrói essas informações e deixa elas bem separadas para que elas possam, algumas das vezes, se relacionarem, relacionar entre si. Então, por exemplo, você quer saber qual é a quantidade de produtos dentro de uma determinada categoria. Para isso a gente tem as tabelas e colunas do banco de dados, onde a gente separa as coisas em categorias ou em modelos, ou entidades de relacionamento, que é muito utilizado na parte mais técnica ali de tecnologia, que às vezes a gente cria um fluxo ali de entidade de relacionamento para entender quais que são as coisas que tem, os modelos que a gente vai ter e como vai ser essa comunicação entre cada um desses tipos de dados. Então esse é o nosso banco de dados, a gente precisa dele para criar, persistir informações e algumas das vezes comunicar entre si. Por exemplo, produtos com fornecedores, agendamentos com clientes, o perfil com clientes e fornecedores e assim por diante. Tá? E depois a gente tem a criação da nossa API. A API é quem vai fazer a comunicação aqui entre o banco de dados, que vai enviar e receber informações para o banco de dados. Você vê que tem essa setinha aqui subindo e uma outra descendo. A API vai ser responsável por isso. Enviar e receber dados, informações, Os dados são as informações ali do nosso banco de dados. E ela vai ser um intermediador, que ela vai fazer essa intermediação e ter cuidado com segurança, criptografia de dados, tipos de acessos e permissões, proteger de alguns tipos de ataques maliciosos, Talvez a pessoa está pedindo muitas informações num espaço muito curto de tempo, precisa ter uma proteção contra isso e assim por diante. A API faz toda essa segurança e essa comunicação com o banco de dados. Então a API ela serve também como um protetor do nosso banco de dados para dizer quem pode ou não requisitar certos tipos de informações, além de várias camadas ali que a gente consegue adicionar dentro de uma API. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um usuário do tipo cliente no seu sistema e um outro que é um fornecedor. O cliente e o fornecedor acessa. As informações que o cliente vê não podem ser as mesmas que o fornecedor vê. Então, para isso a gente tem uma API com um middleware que a gente chama, que é um meio termo ali, um meio campo, digamos assim, que vai fazer essa intermediação e vai ver se aquela pessoa tem permissão ou não de acessar informações do nosso banco de dados, de maneira que o nosso banco de dados só fica acessível pela nossa API e dificilmente ela vai ser acessada de alguma outra forma externamente, a não ser por usuário e senha, que são alguns tipos de permissões de banco de dados. Depois a gente tem o nosso aplicativo. O aplicativo por si só, às vezes as pessoas perguntam, talvez ele poderia já comunicar com o banco de dados, por que precisa dessa intermediação? Porque não existe, não que eu me lembre até então, e desde tantos anos de tecnologia, algum aplicativo que se comunique, ou alguma tecnologia de aplicativo que se comunique direto com o banco de dados. Na parte de sistema existem alguns modelos, como a própria linguagem de programação PHP, que se comunica direto com o banco de dados e não necessita obrigatoriamente de uma API. Mas, no que diz respeito a aplicativos, não existe nenhuma tecnologia de aplicativo que se comunique direto com o banco de dados. Então, os aplicativos precisam
consumir os dados da API, pedir e enviar dados a essa API. Então, vamos supor que você fez o login, você envia o seu e-mail e senha, ele vai para a API vai receber esses dados e vai buscar esses dados lá no banco de dados. Existe algum usuário com este e-mail? Existe. Se existe com este e-mail, então a senha está correta? Se tiver, ele retorna para a API e a API retorna para o aplicativo como um sucesso. Se estiver errado, ele retorna para a API e a API retorna com uma mensagem aqui para você exibir no aplicativo indicando que é um erro, né? A senha está errada. O usuário existe, mas a senha está incorreta. E as opções, esqueceu senha, definição de senha. E esse fluxo vai ser definido pelo desenvolvedor que criar o próprio aplicativo. E dentro de aplicativo a gente pode ter dois tipos de aplicativos, né, normalmente, que são os mais utilizados, aplicativos Android ou iOS, que são as duas lojas mais famosas que a gente tem. Existem algumas outras lojas, né, como na época que tinha muitos dispositivos Windows. Os dispositivos Windows, que eram dispositivos aí da Microsoft, que eram celulares da própria Microsoft, Windows ali, eles tinham também uma loja, eu acho que ainda tem, mas não é muito famosa, então as que a gente mais utiliza é a loja de aplicativos que é do Android e da iOS, que é a Google Play Store e a Apple Store. Então o aplicativo ele pode ser só Android, ou ele pode ser só iOS, ou ele pode ser os dois, né, que a gente chama de híbrido, tá? Ele pode funcionar tanto para Android como iOS, a mesma versão da mesma forma. Então esse aplicativo é desenvolvido e obviamente a gente tem aquele esquema de telas, né, que antes de partir para o código em si, o desenvolvedor começar a criar, a gente tem a criação das telas dentro de algum software, seja o Figma, seja o Stitch. Então essas telas são criadas como protótipos, como verdadeiras imagens ali em que você constrói peça por peça, bloco por bloco. Depois de encaixar todos esses blocos, chegar no resultado que faz sentido em cima do que a gente já definiu aqui, de tabelas de banco de dados, informações de banco de dados, etc., né, que a gente vai se basear nessas informações para criar as nossas telas. Uma vez que a gente criou, está satisfeito, está ok, está tudo certo, a gente já contemplou todas as partes, então aí sim a gente parte para o desenvolvimento do aplicativo, que são as partes ali que vão ser realmente clicáveis, acessíveis, vão ser as telas criadas, mas realmente ali com funcionalidades de verdade, né, que vão ser realmente úteis, tá? Então, depois disso, a gente tem duas etapas aqui, que elas são bem próximas, vou deixar elas até alinhadas aqui, para vocês entenderem. Primeira coisa, a gente pode tomar como primeiro esse ambiente de nuvem, né? Então, o banco de dados, API, elas precisam estar acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. E para isso a gente utiliza servidores, né? São servidores em nuvem, que são servidores ali que eles são do tipo que a gente chama on demand, né? Que é segundo a demanda, né? De acordo com a demanda que você tiver, de acordo com a necessidade que você tiver, ele vai estar online, o tamanho do servidor, com determinada potência, com disponibilidade de X até X horas. Então isso é o que a gente chama de um ambiente nuvem. E a gente coloca essas coisas tudo lá online. A nossa API precisa estar acessível 24 horas por dia, o tempo todo, sempre que alguém tentar acessar o nosso aplicativo, então a gente coloca em ambiente nuvem. Banco de dados, a mesma coisa, os dados precisam estar disponíveis para que a API consulte, pegue e envie informações, a gente coloca no ambiente de nuvem. A loja de aplicativo é um pouco diferente. Para você colocar o seu aplicativo para ser acessível para todas as pessoas que tem um Android, que tem um iOS, enfim, você precisa publicar ele nas lojas de aplicativo. Então, para publicar nas lojas de aplicativos é um pouco complexo, você precisa estar de acordo com vários termos para que o aplicativo possa ser publicado. Então, o aplicativo tem que ter várias condiçõezinhas lá, você tem que criar as telas dele, você tem que gerar um build, que a gente chama dele, enviar esse build ser confirmado, as lojas vão fazer uma varredura nesse build, ver se não tem nada incorreto, não tem vírus, não tem nada do tipo, precisa ter uma conta disponível, e essa conta ela tem um pagamento de assinatura, seja da Apple ou da Google Play Store. Você envia esse aplicativo vai para análise, depois de análise ele é permitido ser acessado pelas lojas, tá? Então basicamente ele funciona dessa forma, e aí você tem um ambiente totalmente funcional. Então uma vez que ele está na loja do aplicativo, uma vez que o aplicativo está pronto, ele vai acessar a nuvem, e a nuvem vai acessar o aplicativo, né? A nuvem vai substituir entre aspas, né? Mas dentro do ambiente de nuvem a gente vai ter API e banco de dados.
Então o aplicativo simplesmente consulta o ambiente de nuvem, onde tem a nossa API banco de dados, e recebe, enfim, informações para lá, tá? Beleza? Eu acho que é uma boa explicação. É claro que dentro de cada uma dessas informações aqui a gente tem muitos detalhes que adicionam complexidade nisso aqui, tá? É claro que vai depender do tipo de sistema. Este aqui é um tipo de sistema muito básico, muito simples. Dependendo do tipo de sistema, existe muito mais complexidade dentro disso aqui. Existem filas, mensagerias, bancos de cache de dados, cacheamento de dados, entre várias outras coisas. Existem várias versões de aplicativo, uma versão estável, outra não estável, duas versões de API, duas versões de banco de dados e assim por diante, tá? Depende da complexidade do sistema ou do aplicativo que a pessoa deseja fazer. E se você está em busca de desenvolver o seu próprio aplicativo para a sua empresa ou para um projeto pessoal, enfim, você pode entrar em contato com o Cultitec Software. Aqui na descrição do vídeo vai ter algumas informações de contato para você repassar essa ideia para nós, a gente fazer um orçamento para você começar esse desenvolvimento aí de maneira profissional, para você ter o seu aplicativo publicado nas lojas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos desse tipo. Até a próxima!